Na década de 60, em Maringá, no Paraná, aconteceu um crime que marcou para sempre a história local. Clodimar Pedrosa Lô, a vítima desse caso, hoje é reverenciado por muitos como um santo popular. Tudo começou em 53, quando um homem chamado Oésio de Araújo Pedrosa, um agricultor de 23 anos, decidiu sair do interior do Ceará para buscar uma vida melhor numa nova cidade no sul do país. Maringá tinha sido fundada 5 anos antes, em 47, e o crescimento local estava atraindo pessoas de todos os lugares do país. Apesar do excesso de pessoas acabar deixando as oportunidades de trabalho um pouco escassas, Oésio conseguiu, digamos, sobreviver. Mais de 10 anos depois, em 66, seu irmão Sebastião perguntou se poderia mandar o filho para Maringá, pois as condições de vida no interior do Ceará continuavam ruins. Oésio concordou e recebeu com carinho o sobrinho Clodimar, que na época tinha apenas 14 anos. Após alguns meses da sua chegada, o seu tio conseguiu um emprego para ele no Palace Hotel. Clodimar passou a trabalhar como maleiro, mas ele também fazia alguns outros serviços pequenos, como um apoio na limpeza e arrumação dos quartos do hotel. O rapaz era querido por muitos, considerado como um ótimo funcionário, queria melhorar de vida para ajudar a família e quem sabe futuramente trazer os seus irmãos para Maringá. Mas os seus sonhos de uma vida melhor mudariam para sempre a partir do dia 23 de novembro de 67, quando chegou ao hotel um vendedor viajante das Casas Alô Brasil chamado Antônio Forte. Ele portava uma quantia razoável de dinheiro, fruto das suas vendas feitas antes de chegar no hotel. Antônio disse que embrulhou a quantia num plástico, deixou em cima de um armário do quarto e saiu para tomar um café. Mas quando retornou, o dinheiro não estava mais lá, e para piorar a situação, ele acrescentou que um hóspede de um quarto no mesmo corredor disse ter visto um jovem funcionário do hotel, e essa pessoa deu as características do Clodimar, saindo do quarto dele. Sabendo disso, Antônio foi até a sala de Atílio Farris, gerente e dono do hotel, para cobrar uma solução. E às 7 da noite, Clodimar, agora com 15 anos, foi chamado para dar explicações. O menino afirmou que não sabia de nada sobre o tal dinheiro e que sequer entrou no quarto durante a ausência do hóspede, até porque Clodimar só era autorizado para fazer limpezas de quartos quando eles estavam vazios e, mesmo assim, ele ia em apoio a camareiros. Ter acesso aos quartos não era sua função, mas a explicação não foi suficiente e o hóspede mandou Atílio chamar a polícia. De plantão naquele dia estavam os policiais Manuel Gerson Maia, Beneval Merêncio Bezerra e um terceiro identificado apenas como Severino. Eles chegaram ao hotel, levaram Clodimar para a delegacia para ser interrogado lá, mas ainda durante o percurso, o garoto foi bastante agredido e na delegacia a situação só piorou. O menino foi conduzido por Gerson e Beneval até uma sala que era conhecida como a Sala dos Suplícios. Só para vocês terem uma ideia, nessa sala os agentes usavam da força física como socos, chutes, deixavam suspeitos amarrados a uma pilastra, usavam também chicotes, agulhas, fogo, disso para pior, e mesmo assim, aos prantos e desespero, Clodimar não conseguia confessar um crime que não tinha cometido. Ele só queria que acreditassem que o que ele estava falando era a verdade. Contudo, horas depois, talvez para ter uma pausa em todo aquele processo de tortura, Clodimar, completamente exausto e ferido, alegou que havia pego o dinheiro e o escondido nas calhas do hotel. Houve uma busca no local indicado, mas o dinheiro não foi encontrado, então Antônio Forte, a vítima furtada, foi para a delegacia e, chegando lá, ele viu de relance Clodimar bastante machucado e nu na sala dos suplícios. Naquele momento, ele se sentiu responsável por aquilo estar acontecendo e quis retirar a queixa, mas os policiais disseram que, como existia um roubo, eles precisavam solucionar o caso e, para liberar Clodimar, outra pessoa precisava ser apontada como suspeita. Antônio simplesmente decidiu ir embora, não só da delegacia, como também da cidade. A outra testemunha, que disse ter visto Clodimar saindo do quarto dele, nunca foi localizada. A família do garoto foi avisada sobre a prisão após a meia-noite e na delegacia foi dito ao tio Oésio que o menino tinha sido ouvido, mas que havia se sentido mal, estava com mal-estar e tinha sido encaminhado ao hospital. Eles pediram que Oésio aguardasse ali mesmo na delegacia porque Clodimar voltaria logo, só que o garoto não retornou. Ele chamou um advogado e assim que esse defensor chegou, os dois foram para o hospital. Lá eles descobriram o real motivo pelo qual Clodimar nunca voltou à delegacia. Ele tinha falecido. Contudo, o que foi dito para ele pelos recepcionistas
foi o que foi dito pelos policiais ao chegarem ao hospital, que o garoto tinha caído do jipe no transporte até a delegacia. Mas, ao conversar com o médico, Oésio descobriu que o sobrinho tinha muitos hematomas e hemorragias que não condiziam com a simples queda de um carro. A causa da morte foi dada como traumatismo craniano. A notícia se espalhou por todo o Paraná e os familiares do Clodimar no Ceará receberam muito apoio. As rádios e os jornais noticiaram o caso por dias. A cerimônia de despedida do garoto reuniu centenas de pessoas revoltadas com o que havia acontecido e foi feito até um protesto na porta da delegacia durante o cortejo, o que acabou levando à exoneração dos suspeitos pelo então governador do Paraná, Paulo Pimentel, e assim se iniciou uma reforma na polícia local. Depois do ocorrido, Atílio, gerente do hotel, que era italiano, voltou para o seu país de origem e deixou o hotel na gerência de funcionários. Ele pretendia deixar o assunto esfriar para voltar em breve. Sebastião não se conformou com o que fizeram com seu filho. Além da sua dor, ele também tinha que suportar as pessoas à sua volta o cobrando para que ele fosse atrás de justiça. Isso o deixou bastante perturbado e ele acabou decidindo se mudar para Maringá para então começar uma averiguação pessoal sobre o caso. Os policiais Manuel e Beneval foram levados para uma prisão de Curitiba. Severino participou apenas da apreensão de Clodimar, mas não da sessão de interrogatório, no caso, sessão de tortura, né? Mas ambos foram soltos por um habeas corpus após 30 dias. E até onde se tem notícias, eles não foram presos novamente. Segundo informações, nessa época se suspeitava que Clodimar nunca havia praticado furto nenhum, já que como ele foi abordado no mesmo dia em que o dinheiro sumiu e ele foi levado para a delegacia logo depois, se ele tivesse feito isso, o dinheiro estaria ao menos escondido em algum lugar, mas a quantia nunca foi encontrada. E houve uma comoção ainda maior quando começou a circular a fofoca de que Antônio Forte nunca havia sido vítima de furto. Na verdade, ele teria gastado o dinheiro com bebidas e mulheres em um bordel e, como ele precisava prestar contas para os seus superiores, ele inventou que tinha sido furtado. 2 anos após o caso, Atílio voltou para Maringá e, sabendo disso, Sebastião saiu da casa de onde morava lá, colocou uma peixeira na cintura e um revólver 38 dentro de uma pasta de documentos. Ele saiu rumo ao centro da cidade e, em frente a uma loja da Arapuã, na Avenida Brasil, Sebastião encontrou o gerente do hotel e disparou 6 vezes contra ele. Depois disso, ele foi até uma delegacia e confessou o que tinha acabado de fazer, ceifado a vida do homem que havia chamado a polícia para o seu filho. Sebastião ficou preso e logo depois foi levado a julgamento. Ele foi absolvido por ter cometido o crime em defesa da honra, o que na época era uma justificativa que poderia absolver um réu, mas não era comum que essa justificativa surtisse efeito. A absolvição definitiva foi assinada em 24 de outubro de 1972. Devido a toda a repercussão do caso da história de Clodimar, uma rua de Maringá recebeu seu nome, Clodimar Pedrosa Lô. O seu jazigo passou a ser bastante visitado, muitas pessoas costumam colocar flores, velas e até presentes para o garoto, e com o tempo, algumas passaram a acreditar que Clodimar poderia realizar pedidos e fazer milagres. Aos poucos, o nome dele foi sendo atribuído a graças alcançadas, o tornando um santo popular. Até hoje, o túmulo de Clodimar é o mais visitado do Centro Municipal de Maringá, com centenas de placas de agradecimentos daqueles que creem em seus milagres, como também daqueles que se compadeceram com o caso. A história do garoto nordestino que perdeu a vida com tão pouca idade por uma acusação completamente injusta foi retratada em filmes, documentários e até mesmo um livro chamado A Sala dos Suplícios, o dossiê do caso Clodimar Pedrosa Lô, do escritor e pesquisador Miguel Fernando. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui e for novo no canal, se inscreva, deixe seu like também, porque isso ajuda muito no crescimento desse projeto. E nos vemos então no próximo caso. Até lá!